Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade a mais uma lição do EBD e para quem não sabe ainda, a gente está estudando uma revista que tem como tema Gente como a Gente. Então ao longo desse tempo a gente já estudou sobre vários personagens bíblicos, né? A gente já falou sobre Abraão, Isaac, Jacó, Noé, José, enfim, a gente falou de vários personagens, então assiste os outros vídeos, estão muito legais. E hoje a gente vai falar de mais um personagem da Bíblia, uma pessoa que teve um papel muito importante. Mas antes de eu falar propriamente da vida dessa pessoa, eu gostaria de falar com vocês sobre a seguinte frase. Quantos de vocês conhecem essa frase? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Essa frase é um dito popular, né? É uma frase muito conhecida, um dito popular muito conhecido que quer dizer basicamente o quê? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, eu não sou um exemplo para você, né? Mas eu falo aquilo e não vivo. E isso é uma coisa muito triste, né? Porque isso quer dizer que alguém tá mandando você fazer algo que ela mesma não faz. Então, antes da gente começar essa lição, eu gostaria de contar pra vocês uma historinha. Todo mundo gosta de historinha, né? Então, eu vou contar uma historinha aqui pra vocês. Existia um pregador, né? Um homem, né? Que pregava a palavra de Deus. E certa manhã ele foi pegar o ônibus, né? Chegou lá no ponto de ônibus, tal, pegou o ônibus. E aí, quando ele senta, que ele vai lá contar o troco, as moedinhas, tudo mais, ele percebe que o troco tinha vindo a mais daquilo que ele deveria ter, né, recebido. E aí, quando ele contou o dinheiro, ele logo lembrou, né, falou assim, nossa, isso aqui é o que eu tô precisando de dinheiro, foi Deus que mandou, né, esse dinheiro aqui pra mim. E aí, ele não foi lá falar com o cobrador, continuou o caminho. Só que no meio da viagem, ele não estava sentindo paz, ele não estava em paz com aquela atitude que ele mesmo tinha tomado, né, ele falou assim, né, no coração dele, ele estava agoniado com aquela decisão. E aí, ele levanta, vai até o cobrador e fala, Senhor, o Senhor me deu, né, um valor a mais daquilo que eu realmente deveria receber. E aí o cobrador fala o seguinte, eu fiz de propósito. Ontem eu estava na sua igreja e vi o Senhor pregar e agora estou querendo provar se realmente o Senhor é honesto, se realmente o Senhor, né, cumpre o que diz, né? Se você realmente fala o que você prega. Faz o que você prega. Moral da história, a história acabou por aí, né? O pregador devolveu lá o troco e tal. E ele prova, né, realmente que ele foi uma pessoa honesta que não recebeu o troco a mais do que ele realmente tinha que receber. E a moral da história é a seguinte, né? Aquilo que a gente fala, a gente deve fazer, né? Porque não adianta a gente ficar pregando sobre honestidade ou falando sobre honestidade quando a gente é provado, a gente realmente não cumprir aquilo, né? Não mostrar que nós realmente somos honestos. Então essa foi uma pequena historinha pra gente ilustrar, né? Entrar agora, propriamente dito, na vida dessa pessoa, desse personagem. E a pessoa que a gente vai estudar hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre a vida, é a Miriam, né? Acho que a maioria de vocês conhecem, sabe, a história de Miriam, que foi, né, aquela menininha que foi observar o cesto, né, do irmãozinho no rio e tudo mais. Então é dela que a gente vai falar hoje. E assim como a gente já tem estudado aqui, né, com os outros personagens bíblicos que a gente já ouviu falar, Miriam, ela foi, né, gente como a gente, como eu, como você. E ela foi uma pessoa muito usada por Deus, uma serva de Deus, mas teve um momento da vida dela em que ela, assim como nós, erramos, né, e ela errou, ela pecou e ela falhou, né. Mas isso não foi motivo dela deixar de ser usada por Deus. Então, antes de ilustrar, de começar a contar a história da vida de Miriam, eu gostaria de falar com vocês sobre isso, né? Sobre que a obra de Deus, né? Ela é dele. Nós, eu e você, somos apenas servos dele. E isso que faltou em algum momento da vida de Miriam, dela entender que ela era apenas uma serva, né?
no meio da obra de Deus. Ela não era a dona de tudo, ela era apenas alguém que era usada por Deus. E ela deixou em algum momento da vida dela que o orgulho, né, e a soberba atrapalhassem ela de realmente fazer a vontade de Deus. Então Miriam, ela foi realmente uma ótima líder, né? Ela ajudou Moisés e Arão a conduzir o povo até a Terra Prometida, mas em algum momento ela falhou. Ela falhou, né, nessa questão de entender que ela era serva de Deus. No entanto, né, apesar de tudo isso, Miriam, desde criança, ela tinha uma missão. E isso é muito interessante, né? A gente, sábado passado, né, dia 12, a gente ouviu, né, pela pregação da Belinha, que a gente tem que ter um propósito na nossa vida enquanto cristãos. E a Miriam, essa personagem que a gente está estudando hoje, ela tinha uma missão desde criança. E eu pergunto a vocês, qual é a grande missão ou qual é o grande propósito da sua vida? É uma pergunta, né, para vocês ficarem aí pensando durante essa aula. E aí eu pergunto, qual que é, né, a grande missão? A Belinha falou sobre isso no sábado e a gente tá falando sobre isso, vai falar sobre isso um pouquinho hoje, né? Qual que é a grande missão da sua vida, o propósito da sua vida? Miriam, ela tinha uma missão, né? Então, lá em Êxodo 2, do versículo 1 ao 10, capítulo 2, versículo 1 ao 10, vai contar um pouco dessa missão de Miriam. Desde criança, ela já tinha uma missão. E no momento tão difícil, né, que o povo hebreu estava vivendo, que era a morte dos meninos, dos bebês, homens que nascessem, né, ela foi dada a ela uma grande responsabilidade, que era vigiar o seu irmão. A mãe, né, quando nasceu Moisés, ela coloca Moisés dentro de um cestinho, essa história vocês provavelmente devem conhecer, e coloca no rio. E Miriam, dada a Miriam essa missão, né, essa responsabilidade de observar o cesto, de cuidar ali, de ficar de olho no seu irmão. E aí eu vou ler aqui para vocês, Êxodo 2, no versículo 7 fala assim: Então a irmã do menino, que era Miriam, aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e lhe pagarei por isso. Então Miriam, ela teve coragem, foi um ato de fé de chegar até a filha do faraó, né, e oferecer ajuda. E isso mostra que ela teve um posicionamento, né? Ela não só aceitou a missão dela e cumpriu, mas ela também teve um posicionamento diante daquela missão que lhe foi dada. Além disso, Miriam se mostrou uma filha prestativa. E aqui eu quero chamar a atenção, né, para os jovens, meninos e meninas, os filhos, né? Nós somos filhos, né? E nós precisamos nos mostrar prestativos aos nossos pais, à nossa família, né? Seja o nosso pai, a nossa mãe, ou aquela pessoa que convive com a gente, ao nosso irmão, muitas vezes, às vezes a nossos avós. Aquelas pessoas que estão com a gente precisa se mostrar prestativo. E aí vai mais uma pergunta retórica para vocês. Qual ou quais atitudes nós devemos ter, né, para mostrar às pessoas que elas podem contar com a gente, ou se mostrar prestativo para essas pessoas? Miriam, né, ela se mostrou prestativa. Lá em Êxodo, onde a gente leu, no versículo 4, fala assim: A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. Ou seja, muito provavelmente, né, a mãe de Moisés deve ter pedido para Miriam para ficar de olho, e ela realmente obedeceu. Ela se mostrou prestativa e obedeceu àquela orientação da mãe dela. E eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês têm realmente se mostrado prestativos ou realmente obedecido uma ordem de um pai ou da mãe de vocês? Porque nós, enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, eu voltar lá que eu falei no início, realmente mostrar servo
né, da obra de Deus, você tem realmente se mostrado prestativo, não só na sua casa, mas talvez no seu trabalho, na sua escola, né? E Miriam, ela foi um exemplo de uma filha prestativa, e nós, enquanto servos de Cristo, precisamos nos mostrar filhos prestativos também. Talvez Miriam devesse se sentir com medo, né, de estar ali naquela situação, mas mesmo assim ela teve coragem, ela obedeceu a mãe, né, uma orientação, e ela se mostrou prestativa naquele momento. E isso vai para você e serve para nós, né, enquanto filhos, enquanto amigos, a gente tem que se mostrar prestativo àquelas pessoas que estão conosco, não só nossos pais, né, como eu falei, o nosso irmão, nossos avós, mas também os nossos amigos, né? A própria Bíblia diz, né? Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão, ou se faz o irmão. E realmente, alguém que se mostra prestativo cria, né? Essas amizades, esses laços. Além disso, Miriam teve um grande papel, né? Na saída do povo do Egito, do povo hebreu no Egito. Ela foi ali um auxílio para Moisés e Arão. Lá em Miqueias 6 fala o seguinte: pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então olha só, Miriam, ela teve um papel, né, um papel de líder naquele momento da saída do povo do Egito. Então ela se mostrou presente para servir. E isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes Deus, ele nos chama para servir, né? Servir a nossa igreja, e muitas vezes a gente não tem se mostrado prontos ou nos prontificado para servir. E aí eu vou deixar uma outra pergunta para vocês. Todas essas perguntas que eu tô fazendo servem para vocês refletirem, né? E essa pergunta é: o que devemos fazer para sermos úteis na obra do Senhor, né? O que nós devemos fazer? O que eu devo fazer? O que você deve fazer para se mostrar útil na obra do Senhor? Então Miriam, ela foi um exemplo de uma líder ali naquele momento, né? E ela se mostrou útil, ela se mostrou alguém que servia, que estava pronto para servir, tanto para ajudar naquela liderança junto com Moisés, seu irmão, quanto para anunciar a mensagem de Deus ali para aquele povo. Lá em Êxodo 15:20 diz assim: a profetisa Miriam. Gente, ser profeta naquele tempo era algo maravilhoso, porque ela anunciava a mensagem de Deus. E Deus ele quer, né, a nossa vida, quer usar na nossa vida para servirmos na obra dele. Mas quantas vezes a gente tem se esquivado, né, dessa obra, desse serviço? E nós somos chamados para isso, né? Nós, enquanto servos de Cristo, enquanto discípulos de Cristo, somos chamados para servir. Lá em Gálatas 5:13 diz que nós também somos ensinados a servir uns aos outros, né? Não só servir na nossa igreja local, mas também servir os nossos irmãos, servir um ao outro. E isso é maravilhoso. Quantas vezes, infelizmente, as pessoas elas só querem fazer algo que vai engrandecer elas mesmas, ao invés de fazer algo que vai engrandecer a Deus, né? Muitas vezes tem gente que fala assim: mas eu não vou cantar porque o pastor não me deu oportunidade. Você já chegou lá para se mostrar solícito aquilo, né? Falar assim: nossa, pastor, eu tô aqui. Ou, sei lá, chegar para um líder e falar: nossa, eu tô aqui, pronto para servir, pode contar comigo. Mas tem gente que não tem se mostrado, né, pronto para servir, presente para servir. E muitas vezes só fica criticando, né? O pastor não me chama, o meu líder não me chama, fulano não me chama, que eu não posso fazer isso porque eu só faço isso para tantas pessoas, para quantas pessoas, sei lá o que mais. Então, gente, parem às vezes de ficar só olhando o que poderia ser feito e se dispõe a servir. Isso é muito, muito importante, a gente se dispor a servir, né? Na nossa igreja, né? No ministério que a gente vê que precisa, que tá ali sem alguém, se dispõe a servir, que eu tenho certeza que Deus ele vai te capacitar e abençoar a sua vida para você abençoar outras pessoas. E muitas vezes a gente quer uma igreja mais dinâmica, uma igreja mais... que adora mais, mas nós mesmos não temos nos colocado à disposição
para orar pela nossa igreja, para fazer a diferença na nossa igreja. Então eu pergunto para você, você tem sido um irmão presente, uma pessoa presente, um servo presente na sua igreja? Você tem realmente ajudado a sua igreja em oração? Ou os jovens, né, serve para nós jovens, você tem realmente ajudado o Ministério da Juventude na sua igreja? Ou você só tem reclamado? Né? Então, para esse momento e pensa às vezes na sua atitude e no quanto Deus tem te dado potencial para poder ajudar na liderança, ajudar na sua igreja de forma pequena ou de forma grande. Deus, ele quer usar a sua vida. Então, se coloque mesmo à disposição do Senhor e à disposição de algum ministério na sua igreja. E evitem falar, sabe, mal dali da onde você tá, porque eu tenho certeza que aquela igreja tá te abençoando a sua vida. E se você quer, às vezes, ver uma igreja mais dinâmica, uma igreja, sabe, que adora mais, busca isso. Busca ajudar a sua igreja nisso, que eu tenho certeza que Deus, ele vai te capacitar. Assim como ele capacitou Miriam para ser uma líder junto com Arão e com Moisés. Então Deus, ele nos chama para servir e anunciar a sua palavra, para fazer discípulos, para servir na nossa igreja. Então que você se coloque à disposição, que ele vai te capacitar para isso. A outra característica que é muito presente em Miriam, né, e a gente vê isso, é algo que muita gente chama a atenção na vida dela, foi que ela serviu com alegria, né? Isso foi muito evidenciado na vida de Miriam. Em Êxodo 15, do 20 ao 21, fala assim, vou ler para vocês. Então Miriam, a profetisa, irmão de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins, e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Miriam, ela mostrou alegria, ela evidenciou alegria na vida dela. Né, no momento em que eles conseguiram atravessar o mar, ela cantou. E isso é a marca, né, de alguém que tem alegria na vida. E aí eu pergunto para vocês têm demonstrado alegria em tudo que vocês fazem? Porque a alegria, ela é uma marca do crente, né? E ela tem que ser a nossa alegria, nossa marca. Por mais que às vezes a gente possa passar por momentos difíceis, por momentos de tristeza, mas a alegria, ela tem que ser essência na vida do cristão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente for parar para observar essa frase, ela é muito profunda. Porque imagina só, a alegria é uma coisa que realmente está dentro da gente, ser algo que nos fortalece. Mas não é simplesmente a nossa alegria, ela é a alegria do Senhor. Isso quer dizer que a alegria, ela provém dele, provém do Senhor. Então aí eu abro um parênteses e falo para vocês o seguinte, sejam alegres, sabe? Busquem a alegria que vem do Senhor, porque a alegria que vem do Senhor, ela transborda em nós, ela faz transbordar em todas as áreas da nossa vida. Então tudo que a gente tem que fazer com alegria, essa alegria que vem do Senhor, que nos fortifica, que nos fortalece. E Miriam, além de tudo, ela era alguém que influenciava. Como a gente leu, a gente pôde ver que todas as mulheres saíram atrás dela. Ou seja, ela puxou ali, né, a galera e foi cantando e foi a se alegrar no meio daquele povo, porque realmente ela tinha vivenciado e visto o milagre de Deus. Né? Então a gente tem que realmente trazer essa alegria para o nosso meio. A alegria, ela deve ser uma marca nossa. E aí eu vou abrir aqui para contar uma história para vocês. Eu conheço uma pessoa que ela, né, ela me contou, né, contou esse testemunho, digamos assim, da vida dela. Que ela fazia faculdade à noite e ela sempre chegava atrasada. E aí, não sei se essa pessoa vai ver essa aula, se ela realmente assistir, ela deve se identificar. Mas ela fazia faculdade à noite, chegava às vezes uns 15 minutos atrasada. Mas toda vez que ela chegava, ela abria a porta, dava boa noite, dava um sorriso. E ao longo do semestre, o tempo passando, os colegas dela perguntaram pra ela assim, fulana, o que você tem? Porque todo dia você sempre chega atrasada, porque ela trabalhava, mas você sempre chega sorrindo. E ela falou assim, o motivo da minha alegria é Cristo.
né? Os colegas dela que não tinham Cristo, que chegavam às vezes no horário da aula ou antes da aula, sempre chegavam tristes, com aquela cara, né, de cansaço e tudo mais, e ela não. Mesmo tendo um dia corrido, ela sempre chegava, dava uma boa noite e um sorriso. E ela evidenciava, né, ela mostrava que ela era realmente uma serva de Cristo pela alegria. E isso tem que ser realmente uma marca na nossa vida. Você tem demonstrado alegria no seu dia a dia, na sua vida? Gente, a alegria ela é diferente de felicidade. A alegria é um fruto do Espírito. A gente tem que se mostrar alegres em todo o tempo, porque essa alegria, quando ela vem do Senhor, ela é força. Além disso, como eu falei, Miriam ela foi uma pessoa que influenciou as outras, né? As outras mulheres, influenciou o povo ali naquele momento de adoração. Nós, enquanto servos de Cristo, nós temos influenciado as pessoas no nosso meio, a gente tem influenciado os nossos amigos na igreja, ou a gente tem causado divisão, ou a gente tem influenciado muitas vezes, mas uma influência para o mal, uma influência que produz divisão, uma influência que produz contenda. Então, nesse momento, eu quero que vocês parem aí tudo que vocês estão fazendo e reflitam nisso, sabe? Vocês estão realmente influenciando as pessoas à sua volta, ou vocês estão sendo influenciadas por elas? Influenciadas muitas vezes não para algo que vai engrandecer a Deus, por algo que vai alimentar o seu espírito, mas às vezes influenciado por algo que não vem de Deus, por algo que não provém da palavra dele. Então é isso que eu quero falar com vocês também hoje, sabe? Vocês precisam influenciar onde vocês estão. Deus te colocou nessa faculdade porque Ele quer usar a sua vida lá. Se Deus te colocou nesse curso é porque Ele quer usar a tua vida lá. Se Deus te colocou naquele trabalho, na escola, onde quer que você esteja hoje, é porque Ele quer usar a tua vida. Então influencia o lugar que você tá, sabe? Influencia as pessoas para Cristo. E não só isso, influencie também as pessoas na sua igreja. Porque quantas vezes a gente vê aí exemplos ruins de pessoas que estão influenciando, mas influenciando para o mal. Então causando divisões, causando contendas no meio da igreja, e isso não é algo que provém de Deus. E Miriam, ela foi uma mulher que influenciou, né? Influenciou as outras pessoas, influenciou para o bem, para adorarem a Deus, né? Para cantarem hinos de louvor, para se alegrarem com ela naquele momento de milagre, né? Então que nós possamos ser como Miriam, sabe? Nesse momento, que a gente possa realmente influenciar para algo que produz vida, né? Influenciar para trazer a mensagem de Deus para as pessoas que estão com a gente. Que a gente possa influenciar aonde quer que a gente for. Então, use o seu potencial, use o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu para influenciar as pessoas a adorarem a Deus. Mas, como Miriam era gente como a gente, ela também errou. E, infelizmente, ela se deixou, né, levar pela armadilha do eu. E isso é algo muito sério, porque mesmo naquele tempo já tinha, né, essa questão do eu, né, da pessoa querer tomar a frente, ou então achar que não está sendo valorizada como deveria. Gente, tome muito cuidado com isso, porque da mesma forma que Deus ele quer usar a sua vida, a gente tem que entender que a sua vida ela é um instrumento nas mãos de Deus, né? Não é para você trazer mérito próprio, ela é para glorificar a Deus. Infelizmente Miriam ela não entendeu isso. O mundo de hoje é um mundo que vive o antropocentrismo. O antropocentrismo, gente. Nossa, a palavra é muito grande e às vezes acaba embolando. Mas enfim. E isso quer dizer o quê? Que a gente tem colocado o homem no centro, não mais Deus, né? A gente vive um mundo que a gente já estudou numa revista passada, né? Que é tudo relativo, é sempre o homem, sempre o homem. E infelizmente Miriam deixou que isso tomasse conta do coração dela, né? Do eu, né? O homem, o eu sempre no centro. E infelizmente ela confiou no coração dela e nas vontades dela. E a própria Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, né? Nosso coração ele é enganoso. A gente não pode deixar muitas vezes nosso coração guiar a nossa vida. E Miriam, infelizmente, deixou isso acontecer. E aí ela agiu no impulso, né? Ela falou mal, falou contra Moisés, né? Teve uma atitude de agir contra Moisés e sofreu as consequências.
Então, lá em Números 12, capítulo 12, do 1 ao 15, do 1 ao 16, na verdade, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vai falar que tanto Miriam quanto Arão falaram mal de Moisés, né? Criticaram Moisés e se deixaram levar. Falaram assim, olha, será que só Moisés está sendo usado por Deus? Acaso eu e você, nós dois, né? Tanto Miriam quanto Arão não estavam sendo usados por Deus? Eles estavam se perguntando. E aquilo criou no coração deles uma raiz de amargura, né? Uma raiz de soberba, de orgulho e também de um pouco de inveja em relação a Moisés. Então ela se deixou levar, né, pelo eu e acabou sofrendo as consequências, né? Depois vai falar lá que Miriam sofreu com a lepra e isso foi consequência, né, de uma atitude que ela teve, de falar mal, né, do seu próprio irmão. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: olha só o tanto de coisa que a gente falou aqui que Miriam fez, que realmente ela foi usada por Deus, né, para conduzir a adoração, cantar hino, se alegrar, mostrar solícita aquela missão que Deus já havia colocado, né, para ela. Mas ela também se deixou levar pelo seu coração, porque o coração é mau, é enganoso. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: a gente pode cantar um louvor, a gente pode tocar na igreja, a gente pode ser líder, fazer N coisas na igreja, mas se a gente não tiver o nosso coração inclinado para Deus, aquilo ali não vai ser um motivo pra gente se engrandecer, né? Na verdade, aquilo vai ser um motivo pra gente se engrandecer. A gente precisa ter cuidado, ter o nosso coração sempre voltados a Deus, porque o nosso coração ele pode nos enganar. E aí a gente pode cair na soberba e no orgulho, e realmente achar assim, aquele ministério não funciona sem mim, ou aquela coisa não funciona sem a minha presença, sem que eu esteja presente. E nem sempre é assim, né? Então, tenham cuidado, muitas vezes, com o que vocês falam, com o que vocês fazem, e principalmente com o que está no coração de vocês, porque a própria Bíblia fala, né? O coração do homem é enganoso, o nosso coração ele é enganoso, porque nós somos pecadores. Então, a gente tem que estar sempre buscando a Deus, buscando a vontade dele e buscando ouvir a voz dele, pra gente não cair como Miriam caiu, né? E não ter essa soberba, esse orgulho aflorado na nossa vida. Então, Miriam, ela ficou leprosa devido a isso, ficou afastada 7 dias, né, do povo, ficou reclusa. Isso era também o costume deles, né, de ficarem reclusa, aquele tempo de lepra, até a pessoa se curar, né? E aí Miriam foi curada realmente, graças a Deus, voltou e ela realmente foi renovada, né, ali para a glória de Deus. E, gente, isso serve também para nossa vida, né? Por mais que a gente tenha errado, nosso coração é enganoso, Deus ele nos dá uma nova chance, ele, né, quer que a gente volte, que a gente se reconcilie. Mas a gente não pode esquecer que o nosso coração é enganoso, né? E que a gente precisa buscar a Deus constantemente e ter cuidado pra gente não cair, pra gente não ser deixado por essa cultura do mundo do eu, por essa cultura sempre do homem no centro, né? A gente precisa lembrar que o que rege a nossa vida é Deus, e Deus ele tem que tomar conta de toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, nesse momento eu faço uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta retórica, como eu já tenho feito aqui. Vocês têm deixado realmente Deus ser o centro da sua vida? Ou você, em alguma área, fala assim, não, Deus, aqui pode deixar que aqui eu cuido, aqui sou eu que tenho que mexer, o Senhor não vai saber disso aqui, não, deixa comigo. Então tomem cuidado com isso, sabe? Porque o nosso coração ele é enganoso. E a gente pode cair a qualquer momento. Por mais que Deus ele queira usar a nossa vida, a gente tem que se mostrar sempre disposto a isso. Mas a gente pode cair, né? O nosso coração ele pode nos enganar e pode fazer com que a gente caia no orgulho e na soberba. E não reconheça que é Deus que é dono de tudo, né? Ele é o dono da obra, ele é o Senhor. Nós somos apenas servos, né? Nós somos apenas servos dessa obra de Deus. E para isso a gente tem que fazer igual o salmista, lá no Salmo 139, no versículo 24, diz assim: vê se há em mim algum caminho mau. Então a gente precisa sempre perguntar a Deus e pedir a Deus que sonde o nosso coração, que nos ajude. E
ela ainda, né, o salmista fala: põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Nós precisamos ter sempre cuidado com aquilo que a gente fala. Cuidado se você tem falado do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo, sabe, da igreja, do seu pastor na igreja, do seu líder. Tenham cuidado até mesmo de alguém que não seja da igreja. A gente precisa estar sempre alerta com o que a nossa boca fala, né? Com o que tem saído do nosso coração, né? Porque a boca fala aquilo que o nosso coração tá cheio. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente tem falado. Se realmente algo que tá no nosso coração. E pedir a Deus que sempre cuide disso, né? Nos guarde, sonde o nosso coração, para que a gente possa não cair como Miriam. Então, para concluir essa aula de hoje, né? O que a gente pode aprender aqui com Miriam? A gente pode aprender que nós precisamos estar sempre presentes, né? Não só na nossa família, mas no nosso trabalho, na nossa faculdade, pessoas presentes, pessoas ali prontas para servir, né? As outras, prontas para ajudarem no que for preciso. E também devemos expressar a nossa alegria diante de todas as situações da nossa vida. A alegria que vem do Senhor, que é a nossa força, a alegria que provém de um coração, né, que é alegre. E devemos ter cuidado com o nosso coração, né, com aquilo que a gente tem desejado, aquilo que a gente tem pensado, porque é do nosso coração, né, que provém essa maldade. E a gente precisa ter sempre alerta, estar sempre orando por isso. Porque por mais que nós sejamos servos de Deus, servos prontos a trabalharem na obra de Deus, a gente precisa estar sempre alerta. E mais uma vez, né, como fala o salmista, guarda no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Se a gente guarda no nosso coração a palavra do Senhor, talvez seja isso, talvez tivesse sido isso, né, que Miriam pecou, no sentido de não ter guardado no coração às vezes a palavra de Deus, ou não ter realmente pedido a Deus para que sondasse o coração dela e, né, ter pecado, ter falado mal do irmão e ter sofrido a consequência. Então eu deixo para vocês aí, né, essa aula de hoje, a gente possa aprender com a vida de Miriam, que foi uma líder em Israel, mas que errou porque era gente como a gente, pecou, mas mesmo assim Deus restaurou. Então hoje, orem para que Deus ele possa sondar o seu coração, para que ele possa colocar a palavra dele no seu coração, para que você se mostre sempre um servo fiel, um servo solícito à obra dele, né? Evitem de falar mal da igreja que vocês estão, porque aquela igreja, ela é noiva do Senhor, né? A igreja que somos nós somos noivas do Senhor. Então, quando a gente fala mal do nosso pastor, do nosso amigo, do nosso irmão em Cristo, a gente está falando mal da noiva de Deus. Isso não é bom, isso não é correto. A gente precisa cuidar com aquilo que a gente tem pensado, com aquilo que a gente tem desejado e principalmente, né, nos mostrar alegres e solícitos à obra de Deus, porque Deus ele quer usar a minha vida e quer usar a sua vida. E que você possa pegar o exemplo, né, utilizar do exemplo de Miriam para a sua vida e lembrar que ela foi gente, como eu e como você.